Paralisia metabólica após a cirurgia bariátrica. Você que está me assistindo acha que isso aconteceu com você? Acompanhe até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho mais sobre o que acontece com o seu organismo, que muitas vezes ele diminui o metabolismo após a cirurgia bariátrica. Você que está me assistindo, fez a cirurgia bariátrica, come pouco e mesmo assim você não vê os resultados que você precisa atingir, ou mesmo ainda você observa que o ponteiro da balança está começando a subir, sabia que você pode estar sofrendo da paralisia metabólica. Mas o que é isso, Dr. Fábio? Paralisia metabólica. Nada mais, nada menos do que o seu próprio organismo se defendendo. Eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira que vocês possam compreender. Imagine que você fez uma cirurgia bariátrica hoje, tá? E ao longo dos anos você vai perdendo peso, dos meses você vai perdendo peso. Você come pouco, perde peso. No primeiro mês você perde 10, 15 quilos. No segundo mês você já perde só 5. No terceiro mês você já perde só 3. Aí depois você passa 4, 5 meses perdendo 2, 3 quilos. E o seu organismo, o que ele começa a fazer? Ele começa a se adaptar a essa nova realidade sua. E o que eu quero dizer com isso? Ele começa a fazer ajustes no seu metabolismo para que você pare de perder peso. E isso, na verdade, apesar da gente achar ruim, ele é um mecanismo de defesa. Por que ele é um mecanismo de defesa, doutor Fábio? Ele está me atrapalhando, né? Na verdade, ele não sabe que você pensou, sonhou, programou, se organizou e fez uma cirurgia bariátrica para emagrecer. Ele entende que o seu organismo está perdendo peso, que cada vez mais você está comendo uma quantidade menor de comida e ele começa a se proteger. Então ele começa a diminuir o seu metabolismo. Você vai começar a sentir mais frio, você vai começar a ficar mais cansada, você vai começar a dormir mais cedo. Sabe para que isso? Para que ele diminua a sua taxa de metabolismo e vai fazer com que você cada vez tenha uma necessidade menor de comer. Senão o que ia acontecer com você? Você iria perder peso até definhar, até morrer. Por quê? Porque você come pouco. Então se ele não faz esse ajuste, você nunca iria parar de perder peso. E olha essa, veio uma paciente para mim e falou assim: doutor Fábio, eu fui com o doutor fulano que disse que eu tô com preguiça, com falta de vontade, com falta de força de vontade, por isso que eu estou engordando novamente. Pode ser isso? Claro que pode, não estou dizendo que ele está totalmente errado, e muitas vezes isso também acontece. Mas o que nós precisamos entender é que por conta dessa paralisia metabólica que acontece no seu organismo, por conta dessa defesa que ele lança para que você possa parar de perder peso, naturalmente vai ficar mais difícil você emagrecer, porque ele começa a se proteger, então ele baixa muito o seu metabolismo. Outra coisa, você também perde muita massa muscular nesse processo de perda de peso depois da bariátrica, e isso faz com que o seu metabolismo baixe muito. Então, mesmo você comendo uma pequena quantidade de comida, isso muitas vezes acaba sendo o suficiente para que você pare de emagrecer ou que você não engorde. Então não se trata só de preguiça, não se trata só de má alimentação. Muitas vezes, e provavelmente isso também existe, mas também nós não podemos esquecer do metabolismo, que ele baixa muito. Por baixar muito, fica cada vez mais difícil você controlar isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho quase 45 quilos de massa muscular. O meu metabolismo ele gira em torno de 2.500 calorias. Uma pessoa com massa muscular na casa de 20 quilos, 21 quilos, ela tem um metabolismo na casa de 1.200, 1.300. Olha a discrepância que é. Por exemplo, eu posso comer mais ou menos 2.500, 3.000 calorias que eu não vou engordar nada. Essa pessoa que tem esse metabolismo mais baixo porque ela tem uma massa muscular menor, se ela comer 1.200 calorias, 1.300 calorias é o suficiente, ela pode começar a engordar com isso. Então nós precisamos entender esse conceito de metabolismo, esse conceito de taxa metabólica basal.
E o que é isso, doutor Fábio? Pelo amor de Deus, taxa metabólica basal. Vou deixar claro aqui para vocês que também é outro conceito que vocês precisam entender. O que é a taxa metabólica basal? Imagine, hipoteticamente, um dia que você acordou e você não vai se levantar da sua cama para absolutamente nada. Vai passar 24 horas deitado na sua cama. Não vai levantar nem para o banheiro, vai fazer xixi no pinico. A quantidade de calorias que você gasta nesse dia é exatamente a sua taxa metabólica basal. Então, aquilo ali é a quantidade de energia que você precisa para viver. Então, num dia hipotético, onde você não faz nada, e aquela quantidade de energia que você consome naquele dia é a sua taxa metabólica basal. Então, a minha taxa metabólica basal ela gira em torno de 2.500 calorias. Se eu passar um dia inteiro deitado só para o meu organismo funcionar, fazer digestão e tudo mais, ele vai consumir 2.500 calorias. Uma pessoa que tem uma massa muscular na casa de 20, 21 quilos, ela deve ter uma taxa metabólica basal em torno de 1.200, 1.300 calorias. Então essa pessoa, na mesma condição minha, ela vai gastar 1.200 calorias somente. Então olha a discrepância de energia de uma pessoa para outra. Então eu sou uma pessoa que, por ter uma taxa metabólica basal maior, acaba que eu tenho um flap para consumir mais energia. Aí vem a outra pergunta agora que eu já vou emendar. Mas, doutor Fábio, o que eu tenho que fazer para poder aumentar a minha taxa metabólica basal? Simples. A taxa metabólica basal ela é diretamente proporcional à sua massa muscular. Quanto mais músculos no seu corpo você tiver, maior vai ser a sua taxa metabólica basal, maior vai ser o seu consumo de energia de repouso, aquele consumo de energia, hipoteticamente, você deitado um dia inteiro, e maior vai ser a quantidade de comida, a quantidade de calorias que você vai poder consumir ao longo do dia. E as pessoas vêm me perguntar, mas doutor, por que nunca me falaram isso? Às vezes até fala, às vezes o seu médico até fala, pode ser que ele esqueça também, não fala. O problema é que muitas vezes a gente não dá atenção também para aquilo que os profissionais falam. Quando vocês estão naquela fase de pré-operatório de bariátrica, vocês entram numa cegueira tão grande, só querendo operar, que vocês não dão atenção direito para aquilo que o profissional fala. Então é importante que depois do seu processo de cirurgia, você tenha acesso a bons conteúdos para que você possa receber essas informações e aquilo que de repente foi passado para você lá no teu pré-operatório possa ser consolidado, ou mesmo aquela lacuna que ficou lá no passado, de repente o seu médico esqueceu de falar para você sobre isso, que você possa consolidar essas informações e você tenha o melhor resultado possível depois da sua cirurgia bariátrica. E quanto tempo vai durar esse período de falência metabólica, toda essa história toda, doutor Fábio? As pessoas me perguntam muito isso. Pessoal, não tem um tempo delimitado. O que acontece? Você vai entrar num novo padrão, tá? Então, se você for um paciente que fez cirurgia bariátrica e não deu atenção para o consumo de proteína, você não deu atenção para as suas atividades físicas, o que vai acontecer? Você vai entrar num novo equilíbrio com a taxa metabólica muito baixa. Mas se você, muito pelo contrário, segue aquilo que o seu médico lhe orientou, você faz atividade física, você vai para a academia fazer treino de força, é treino de força mesmo, tá? Você consome o whey protein para poder aumentar a tua quantidade de proteína, naturalmente o seu novo estado de equilíbrio não vai ser tão ruim como se você não seguir as orientações. Então a dica que fica para você aqui são duas. A primeira, siga as orientações da sua equipe multidisciplinar, vá para a academia, consuma proteína. E a terceira dica e a segunda dica e a última, porém não menos importante, continue seguindo aqui a gente, assistindo esses vídeos,
compartilhando com aquelas pessoas que você sabe que precisa saber um pouquinho mais sobre o pós-operatório de cirurgia bariátrica. Acione o sininho aí para que você receba as suas notificações, dê um joinha para que a gente consiga fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e cada vez mais pessoas tenham acesso a conteúdo de qualidade para que possa ter uma boa recuperação da cirurgia bariátrica. Forte abraço e até a próxima.